E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todos bem? Espero que sim, hein? Vamos lá para mais uma aula de física? Hoje a gente vai estar tratando de óptica geométrica. Vamos continuar estudando a óptica geométrica, né? Já estamos estudando isso há algumas aulas. Agora a gente vai retomar aí nessa plataforma, certo? Hoje a aula vai tratar sobre a formação de imagens através de espelhos esféricos, certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre espelhos esféricos é que existem três tipos, ó. Espelhos planos, espelhos côncavos e espelhos esféricos. Ou melhor, espelhos convexos. Desculpa. Aqui a gente tem uma imagem, ó, de um espelho plano e um objeto em frente ao espelho plano, certo? O espelho plano a gente entende bem, já estudou bastante, já viu muita coisa sobre ele. E a gente sabe que o espelho plano é aquele que a gente usa em casa, no banheiro, que a gente usa para poder escovar o dente, para poder se arrumar e etc, né? A gente sabe também que a característica do espelho plano é que a imagem mostrada por um espelho plano é exatamente igual ao objeto, ou seja, do mesmo tamanho, a mesma distância e assim por diante, né? A gente lembra também que dá aquela assimetria, né, fica invertido a imagem, como aquele coisa da ambulância, mas tamanho e distância são exatamente iguais, certo? A gente vai ver aqui agora que nos espelhos côncavos e nos espelhos convexos isso é um pouquinho diferente, tá? Aqui eu tenho um exemplo, ó, de imagem de espelho côncavo e aqui um espelho convexo, certo? Essa coisa de a imagem mostrada por um espelho côncavo e por um espelho convexo são um pouquinho diferentes do espelho plano, tá? Eles têm a propriedade, esses dois tipos de espelho, de modificar a imagem mostrada, tá? A imagem, ela pode ser maior, pode ser menor, pode ser um pouco mais distante, pode ser um pouco mais próximo. Vai depender um pouco da posição que a gente colocar esse objeto na frente desse espelho, tá? A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe mais para frente aqui nessa aula. A gente sabe também que dentro dos espelhos côncavos e convexos existem várias aplicações, tá? Aqui a gente tem dois exemplos práticos, tá? Para o espelho côncavo, ó, espelho côncavo, a gente consegue ver que eles são muito utilizados em óticas, né? Por que que eles são utilizados em óticas? Quando eu me vejo num espelho côncavo, eu tenho a sensação de proximidade, assim, como se o espelho me desse um zoom do meu próprio rosto. E aí eu consigo ver melhor como que ficou o meu rosto com esse óculos e etc, né? Então o espelho côncavo ele tem muitas aplicações, entre elas essa coisa aí de dar uma aproximada na imagem e você conseguir ver melhor como que ficou o seu rosto com esse óculos, ok? Já no espelho convexo aqui, ó, os espelhos convexos eles são usados não quando eu quero aproximar a imagem, mas sim quando eu quero aumentar o meu campo de visão, tá? Então, sempre que eu quiser aumentar o campo de visão, eu vou utilizar um espelho convexo, certo? Os espelhos convexos, eles são muito utilizados em, por exemplo, esse aqui da imagem, que é um espelho de supermercado, que fica ali na parte superior, para poder a pessoa que está ali no caixa conseguir visualizar todo mundo que está no mercado, né? Isso era muito utilizado antes de ter câmeras, né, gente? Hoje já não se utiliza mais, mas utiliza muito em retrovisor de carro, por exemplo. Retrovisores de carro são espelhos convexos para poder o motorista ter um ganho de visão ali, né? Conseguir ver quem vem, etc. Ok?
Existem N aplicações, tá? Que a gente trouxe só alguns exemplos, só para poder pontuar aí para vocês. E agora, dentro dos espelhos esféricos, tem as características de um espelho esférico, que é uma coisa muito importante, tá? Bom, aqui, primeira coisa, a gente tem aqui o espelho, ó. Isso aqui é o espelho, tá? Esférico, né? Então ele é circular, certo? E atrás do espelho tem essas ruguinhas aqui, ó, esses pequenos tracinhos. O que isso aqui significa? Significa que essa é a parte de trás do espelho, tá? Ou seja, eu nunca colocarei o objeto aqui, tá? Por quê? Porque aqui é a parte de trás, não tem como eu enfiar a mão atrás do espelho, né? A parte virtual que a gente chama, né? Essa aqui é a parte real e é aqui onde eu colocarei os meus objetos à frente do espelho, tá? Por exemplo, você com óculos no rosto aqui se vendo nesse espelho, certo? Então, sempre o objeto será colocado do lado direito aqui nesse caso, ao contrário de onde tem essas ruguinhas aqui, certo? E as características principais de um espelho esférico são três, né? A primeira, além desses três pontos aqui, na verdade, é o eixo principal, né? O eixo principal é essa linha menorzinha aqui, que passa no centro, tá? Toda vez que eu desenhar um espelho esférico, eu vou automaticamente também desenhar o eixo principal aqui, ó. Ok? Ao desenhar esse eixo principal, a gente tem a primeira característica do espelho esférico, que é o vértice, essa bolinha azul aqui, ó, tá? O que é o vértice? O vértice nada mais é do que o ponto em que o eixo principal corta o espelho esférico, tá ok? Só isso. É só para dar nome, né, para esse pontinho aqui. A gente chama ele de vértice, ok? O segundo ponto importante é esse ponto verde, que a gente chama de centro de curvatura, tá? O que é o centro de curvatura? Bom, se a gente reparar aqui, ó, tá vendo que esse espelho, ele é um semicírculo, ó? Ele é circular, né? Se eu continuar aqui, ó, olha lá, ó, eu faria uma circunferência, tá vendo? Né? Ó, é uma bola, tá? Isso é um pedaço de um círculo, tá? E se fosse todo esse círculo completo, o que seria esse cara aqui? Esse cara nada mais é do que o centro de toda essa circunferência, tá? Ou seja, ele é o centro de curvatura dessa curvinha aqui, ó, tá? Bom, então, professor, mas se ele é uma bola, né? Um semicírculo aqui, ó, e esse centro de curvatura fica no centro da bola, qual que é a distância entre o centro de curvatura e o espelho, será? A distância nada mais é do que o raio, né? O raio dessa circunferência aqui, tá? Então, a distância entre o centro de curvatura e o espelho a gente chama de raio, ou em ótica a gente chama de C, que é o próprio centro de curvatura, tá? E o terceiro ponto importante é o vermelho aqui, que é o foco, certo? O que é o foco? O foco, todo espelho esférico tem um foco, tá? Isso é muito importante. E a gente meio que desenha essas duas bolas aqui, ó, para conseguir chegar no foco, né? O foco, ele sempre será a distância medial aqui, ó, entre o vértice e o centro de curvatura. Ou seja, o foco vale exatamente a metade do raio, certo? Ó, o foco vale exatamente a metade do raio, ok? Então, se o raio de curvatura for 10 centímetros, o foco vai ser 5 centímetros, certo? Sempre assim. Bom, pessoal, agora a gente chegou aqui na parte que a gente queria, de fato,
chegar, né, na formação da imagem através dos espelhos esféricos, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui, a gente tem a imagem de dois espelhos côncavos, ó. Tá aqui o espelho circular, a ruguinha aqui atrás, certo? Se a ruguinha é aqui atrás, então o objeto só pode ser colocado aqui na frente, certo? O eixo principal, os três pontos importantes, ó, vértice, centro de curvatura e foco, certo? Daí, ó, a gente vai começar a entender como que se formam essas imagens e como que eu classifico essas imagens, tá? Primeira coisa que eu vou falar é como que eu classifico, certo? Como eu falei, tem dois exemplos, dois espelhos côncavos, mas em situações diferentes, olha só. Esse primeiro aqui, o objeto foi colocado entre o foco e o vértice. Olha só, o objeto é o O, né? Ó, objeto O, certo? Esse objeto vai ser refletido por esse espelho e vai formar uma imagem, certo? Olha aqui a imagem dele, ó. Imagem I, né? Imagem refletida, olha só. Certo? Tá vendo como a imagem é bem maior que o objeto, ó? Objeto, imagem, olha aqui, tamanho da imagem, né? No espelho plano, isso não acontecia. A imagem sempre era do mesmo tamanho do objeto. Agora, as imagens podem ser maior e podem ser menor, né? E também você pode ver que a distância do objeto ao vértice e a distância da imagem ao vértice também não é igual, ó. É perceptível, né? Certo? Aí tem um outro exemplo aqui, ó. Tem um outro objeto, só que agora ele foi posicionado atrás, né? Para além, a gente pode falar também, do centro de curvatura, olha aqui. Esse estava entre o foco e o vértice, pertinho do espelho. Esse já está bem distante, ó. Esse é o objeto O. Olha aqui a imagem dele, ó. A imagem deu de ponta cabeça. Olha só, que coisa, hein? Não só deu de ponta cabeça, como a imagem deu do lado de cá do espelho. Como assim do lado de cá? Do lado que o objeto fica, olha só. Né? Como assim? Isso é possível? Sim, é possível. Uma imagem pode estar no plano real, né? Ela pode ser uma projeção, tá, gente? A gente vai ver isso aí conforme a aula. Mas olha só que legal. Eu posso classificar essas imagens aqui conforme algumas características, né? A primeira característica que a gente classifica é se ela é real ou virtual, né? Usando esse espelho aqui como exemplo, ó, essa imagem aqui, ela é real ou virtual? O que é real ou virtual? Ó, ser real é estar desse lado do espelho, né? Como assim desse lado? Do lado que eu consigo colocar os objetos, né? E ser virtual é estar atrás do espelho. Atrás que eu digo é dentro, né? Seria a parte virtual. Então, se a imagem do objeto é formada no lado virtual, a gente fala que essa imagem é virtual, certo? Por exemplo, nesse caso, ó, esse aqui é o lado real, esse é o lado virtual e a imagem se formou aonde? No lado real, certo? Então essa imagem já é real, diferente dessa. Só que ela está de ponta cabeça, olha aqui. Então a segunda classificação é se a imagem é direta ou se a imagem é invertida, olha só. Né? Então, se ela está para cima do eixo principal, ela é direta. Se ela está para baixo do eixo principal, ela é invertida, certo? Se ela está do lado esquerdo do espelho, nesse caso aqui, ela é real. Se ela está do lado direito, ela é virtual. Então, ó, nesse caso,
Esse cara aqui, ele é virtual e é direto, porque ele está do lado virtual do espelho e está para cima do eixo principal, né? Agora, esse outro cara aqui, ele já é real, mas invertido, tá? A terceira classificação, ó, a gente fala real, virtual, direto ou invertido, e tem mais uma que é maior, menor ou igual, né? No espelho plano sempre dava igual. Agora, no espelho esférico pode dar diferente. A gente vê, por exemplo, que a imagem desse objeto aqui, ó, é maior, menor ou igual? É bem maior, né? Então a classificação completa desse cara seria real, direto e maior, né? Já esse daqui, ó, ele se classificaria como real, invertido e menor, né? Um pouquinho menor, ó. Certo? É só isso, tá? Sempre que eu fizer um desenho, eu tenho que classificar ele dessas três formas. Real, virtual, direto ou invertido e maior, menor ou igual, tá? A gente vai ver que tem casos que dá maior, tem casos que dá menor e tem casos que dá igual também, tá bom? Vamos agora para as situações, tá? Bom, na verdade, para que a gente consiga desenhar uma imagem dentro de um espelho esférico, a gente precisa de algumas regrinhas, tá? A gente chama essas regrinhas de raios notáveis, tá bom? Sempre vai ser assim, tá? Sempre. Então, ó, eu tenho aqui a regra 1 e 2, que remete à imagem 1 e 2, tá? Só que elas são a mesma regra, tá? E o que ele está dizendo aqui, ó? Regra 1. Todo feixe que vem paralelo sai pelo foco, desculpa. Todo feixe que vem paralelo sai pelo foco. Ué, o que é isso? Bom, olhem aqui a imagem 1. O feixe, ó, ele veio paralelo. O que é vir? O que é vir? Quando eu falo vem, é porque esse feixe está incidindo em cima do espelho, né? Ele está sendo refletido pelo espelho aqui, ó. Ele incide no espelho e o espelho reflete esse feixe. Só que esse reflexo tem um padrão, né? Que é o que a gente vai ver agora. Todo feixe que vier paralelo, vier de onde? Supomos que eu tenho uma lâmpada aqui, ó, emitindo raios, né? Essa lâmpada emitiu esse feixe aqui, esse feixe veio paralelo. Paralelo a quem, professor? Ao eixo principal, ó. Tá vendo? Ele é paralelo, ó. Tá? Tem que ser paralelo? Tem. Se eu for fazer meu desenho, eu tenho que pegar minha régua, tenho que colocar no eixo principal, daí subir para que o feixe fique de fato paralelo. Se eu não fizer isso, vai dar errado, tá bom? Então, ó, todo feixe que vem paralelo, que incide no espelho paralelamente ao eixo principal, ele sai. Quero dizer como sai? Ele é refletido pelo espelho no sentido do foco. Olha aqui, ó. Todo feixe que vem paralelo sai pelo foco. Ó. Veio paralelo, saiu pelo foco. E o inverso também é verdadeiro. Todo feixe que vem pelo foco, ele sai paralelo. Olha aí. Tá? Veio pelo foco, sai paralelo. Veio paralelo, sai pelo foco. Sempre, tá, gente? Sempre. A segunda regra, que na verdade remete à terceira imagem aqui, é o seguinte, ó. Todo feixe que vem pelo vértice sai com o mesmo ângulo. Todo feixe que incide em cima do vértice, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo de incidência aqui, ó. Esses dois ângulos são iguais, certo? E aí a terceira e última regra, que remete à imagem 4, um feixe que vem pelo centro de curvatura sai pelo mesmo centro de curvatura. Olha aqui. Então ele veio pelo centro de curvatura, bateu no espelho, voltou, foi embora. Tá vendo?
Então é muito simples, ó. Veio paralelo, sai pelo foco. Veio pelo foco, sai paralelo. Vem pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Vem pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura. Isso para o espelho côncavo, certo? Vamos falar agora com o espelho convexo. Ó, espelho convexo, olha só que loucura. É a mesma coisa. Não muda nada. Só o que muda é o quê? O espelho convexo, ele tem os seus referências na parte virtual, tá? Lembra lá que o espelho convexo, ele é aquele barrigudão, né? E o foco e o centro de curvatura dele ficam para dentro do espelho. A gente viu isso na aula passada, né? Então a gente vai fazer as mesmas regrinhas, só que com a diferença de que o foco e o centro de curvatura estão do lado de lá, né? O objeto ficaria aqui e os feixes acessam o espelho desse lado. Então, ó, o que vai ser diferente? Ó? O feixe ele vem paralelo ao eixo principal e sai no sentido do foco. Poxa, mas o foco está dentro do espelho, como é que ele vai passar pelo foco? O espelho ele reflete a luz, né? A luz não entra no espelho. Então, o que acontece na verdade é que o feixe ele é refletido no sentido do foco. Olha aí, ó. Eu venho com a minha régua, passo aqui o feixe paralelo. Quando eu chegar nesse ponto, eu inclino a minha régua nessa direção aqui do foco. Ó. Entre esse ponto e o foco, eu risco o meu raio aqui. Ó. O raio foi embora. Certo? Lembra que o espelho convexo ele espalha os feixes? Então todos os feixes sempre vão embora, né? Eles sempre vão ser espalhados. Mas de uma forma aleatória? Não. Os que vierem paralelo, eles sempre vão sair no sentido do foco, tá? Assim como os que vierem no sentido do foco vão sair como? Paralelos, né? O contrário também é verdadeiro, certo? Então a 1 e a 2 é isso, ó. Vem paralelo, sai pelo foco, vem pelo foco, sai paralelo. Mesma coisa, ó. 3. Vem pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. E veio no sentido do centro de curvatura, ele bate no espelho e volta pelo mesmo caminho que ele veio. É isso, não tem erro. Ó, vem paralelo, sai pelo foco. Vem pelo foco, sai paralelo. Vem pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Bateu no centro de curvatura e volta pelo caminho que veio. Certo? Beleza? Agora a gente vai começar a fazer as imagens de fato, tá? Então, ó, a gente tem aqui um espelho côncavo, né? Ó, um espelho côncavo com o seu vértice, foco e centro de curvatura. E aí eu coloco o meu objeto O aqui, ó. Né? O que eu faço para desenhar a imagem que será formada por esse espelho deste objeto, gente? Bom, a primeira coisa que eu faço é pegar um ponto dessa vela, pode ser o fogo, pode ser o meio, pode ser o pé, pode ser o que você quiser. A gente costuma falar que a gente pega um ponto da cabeça do objeto, da parte mais alta dele, tá? Geralmente mais fácil. Então eu pego esse ponto aqui, eu vou usar 2 daqueles 3 raios que a gente acabou de aprender, dos raios notáveis. Qual que eu vou pegar? Geralmente a gente pega esses dois aqui que é mais fácil, tá? Então, ó, veio paralelo, olha aqui, ó, saiu da vela, né? Veio paralelo, incidiu no espelho, ele vai sair como? Pelo foco, ó. Foi embora. Olha lá. Veio paralelo, saiu pelo foco. Agora, vou pegar o segundo raio, ó. Veio, bateu no vértice, sai com o mesmo ângulo, ó. Né? O primeiro raio não estava vermelho, o segundo é o verde, ó. Bateu no vértice, sai com o mesmo ângulo. Quando esses dois raios se encontram, esse ponto de encontro é o mesmo ponto que eu comecei lá, tá? E daqui para baixo eu reconstruo o objeto. Ó. Tá ele aqui, ó.
esse é o meu objeto, essa é a minha imagem deste objeto através deste espelho, ok? Ah, professor, mas tem que ser paralelo bonitinho? Tem, senão dá errado. Tem que fazer o espelho com um compasso para ficar legal? Tem, senão vai dar errado. Tem que colocar o centro de curvatura no centro desse? Tem. Tudo certinho, gente, senão não dá certo, tá? E outra, quando eu for fazer esse feixe aqui do vértice, ó, tem que fazer ele também com o mesmo ângulo. Ah, mas como é que eu faço um feixe com o mesmo ângulo? É muito fácil. Você vai medir qual que é a distância que tem daqui até aqui. Supomos que seja 2 centímetros, tá? Aí você pega a sua régua, vai do eixo principal até aqui embaixo, 2 centímetros. Desse ponto aqui até esse ponto você traça o feixe. Aí você vai ter certeza que esses dois raios estão com o mesmo ângulo, ok? E aí onde esses feixes se encontrarem, você tem a sua imagem formada, tá bom? Aí a gente vai classificar essa imagem aqui agora, ó. Que imagem que é essa? Bom, ela está do lado real, né? Tá pertinho do objeto, olha só. Ela está de ponta cabeça, então ela está invertida. Ela é maior, menor ou igual? Olha, eu acho que ela é menor, né? Um pouquinho menor. Então, aqui, ó, a imagem ela é real, invertida e menor, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a pegar esse objeto e começar a andar com ele para frente aqui. E cada ponto vocês vão ver que vai dar um resultado diferente. Olha só. Quando eu coloco em cima, agora, o objeto está em cima do centro de curvatura. Tá? Então o objeto está aqui. Faço a mesma coisa. Ó. Pego um ponto da vela, prefiro sempre a cabeça. Saio, feixe paralelo, sai pelo foco. Vem no vértice, sai pelo vértice. Né? Medi, fiz bonitinho, ficou bacana. Olha aqui como é que deu. A vela, a imagem da vela deu exatamente igual à vela, olha só. Quando eu coloco em cima do centro de curvatura, sempre a imagem vai dar do mesmo tamanho do objeto, do mesmo tamanho e a mesma distância, tá? Isso aqui é padrão, tá, gente? Sempre vai ser assim. Se você desenhar bonitinho, pode fazer no seu caderno, quantas vezes você quiser, sempre vai dar certo, tá bom? Então, ó, como é que eu classifico isso aqui? Real, invertido e igual. Olha, real, invertido, igual, certo? Mais uma, agora mais um pouquinho, ó. Passou o centro de curvatura, está perto do foco, ó. Entre o centro de curvatura e o foco. Olha só que interessante. Antes do centro de curvatura, a imagem estava dando aqui no meio, aqui, ó, pequenininha. No centro de curvatura, ela deu do mesmo tamanho. Agora, olha lá, ó, a imagem deu maior. Percebe que conforme eu vou chegando com a vela para perto do espelho, a imagem vai ficando cada vez maior? Pois é isso mesmo. Lembra que o espelho côncavo ele tem o objetivo de aumentar a imagem, dar um zoom? Então é isso que ele faz. Só que aqui a imagem está de cabeça para baixo, ó. Ainda não é o ideal, né? Então essa imagem ela é o quê? Real, continua sendo real, continua sendo invertida e agora ela é maior, né? Então, ó, sempre para trás do centro de curvatura ela vai ser menor, em cima vai ser igual, depois do centro de curvatura ela vai ser maior, até chegar em cima do foco. Quando chega em cima do foco, olha que curioso. Eu venho, ó, feixe vem paralelo, sai pelo foco. Vem pelo vértice, sai pelo vértice. Quando que esses dois feixes vão se encontrar, gente? Eles são paralelos, ó. Feixes paralelos se encontram? Bom, essa pergunta é até filosófica, viu? Se você perguntar isso para um físico, ele vai dizer que não tem imagem, né?
Agora, se você perguntar isso para o matemático, ele vai falar assim, tem. Porque essas duas retas paralelas se encontram no infinito, tá? Então, o que é a resposta aqui? Qual é a imagem de um objeto, a imagem de um espelho côncavo de um objeto em cima do foco? Bom, a imagem a gente classifica como imagem imprópria, tá? Ixi, faltou acento aqui. A imagem é imprópria. Por quê? Porque eu não consigo ver, né? Existe imagem? Não existe. Ou talvez exista, mas no infinito, tá? Então a gente classifica sempre como imagem imprópria, tá? Passou do foco, olha só. Passou do foco entre ele e o vértice, olha que curioso. Agora a imagem deu grandão, olha lá. Ó, saiu da vela paralelo, né? Chega no espelho paralelo, sai pelo foco, sai da vela, chega no vértice, sai com o mesmo ângulo. Esses feixes vão se encontrar? Não vão, só que eles não são paralelos mais, né? Eles têm uma certa inclinação aqui entre eles. O que a gente faz? A gente faz a projeção dos feixes, olha lá. E o encontro da projeção desses feixes é a imagem desse espelho, desse objeto nesse espelho. Olha só que curioso, agora a imagem deu bem maior, deu direta e deu virtual. Virtual, direta e maior. Esse é o ponto que a gente mais dá utilidade para o espelho côncavo, né? Você pode reparar que espelho de estojo, de maquiagem, você tem que usar ele pertinho para ficar legal, né? Na ótica, você coloca o óculos e chega pertinho lá para poder ver se está legal, né? Que aí é onde ele dá essa funcionalidade que te dá um zoom, né? Certo? E aí, por último, o espelho convexo. O espelho convexo só tem uma formação de imagem, tá? Independente da distância que você esteja, que o objeto esteja do espelho, a imagem sempre vai ser igual, tá bom? Sempre vai dar as mesmas classificações, melhor dizendo, né? Então, ó, o feixe sai da vela, incide no espelho paralelo e sai pelo foco, olha lá, ó. No sentido do foco, prolongamento, veio, bateu no vértice, saiu no mesmo ângulo. Prolongo, o encontro do prolongamento dos raios forma a imagem. Tá? Essa imagem aqui vai ser o quê? Vai ser uma imagem virtual, né? Direta e, opa, menor, tá errado aqui, gente. Oh, meu Deus, como é que eu faço para apagar isso aqui? Passar uma caneta vermelha aqui, tá errado, errado. É menor. Vocês conseguem escrever menor aqui. Menor. Oh, caramba, aí. Certo, gente? Menor, tá? Sempre. Espelho convexo só tem uma formação de imagem. Sempre vai ser virtual, direto e menor, ok? Muito simples, tá bom? Agora, para finalizar a aula, a gente tem dois exercícios bem tranquilos. Ó, vamos lá. Um espelho esférico conjuga uma imagem virtual, direta e reduzida de um objeto real em relação a esse espelho e a posição do objeto da imagem, assinale a alternativa correta. Bom, ó, se a imagem é virtual, direta e reduzida, só tem uma formação de espelho que consegue dar esse tipo de imagem, que é a que a gente acabou de ver agora, que é os espelhos convexos, tá? Ó, espelho convexo, só pode ser um espelho convexo, né? Então não é côncavo, tá bom? Se você puxar aí no vídeo, vocês vão ver
que só um espelho convexo consegue formar esse arranjo de imagem. Então, nenhuma das três aqui, tá? Aí, ó, letra D. Trata-se de um espelho convexo com o objeto quando o objeto é colocado a qualquer distância do seu vértice. Vamos ler aí. Trata-se de um espelho convexo que conjuga imagens reais. Falso. Espelho convexo nunca conjuga imagem real, tá? Então, letra D, né? Por exclusão e também porque eu posso, de fato, colocar um objeto a qualquer distância do vértice. Não faz diferença, tá? Faz diferença para o espelho côncavo. Para o convexo não faz, certo? Muito fácil, né, gente? Mais um, ó. Julgue as afirmações feitas acerca da formação de imagem por espelhos esféricos côncavos e convexos. 1. Espelhos côncavos podem conjugar imagens reais e virtuais. Sim, tá certo, né? Dependendo da posição, se vocês puxarem no vídeo, vocês vão ver que antes do foco, lembra? Ele vai dar real invertido. Depois do foco, ele vai dar virtual e direto, certo? Todo espelho convexo conjuga imagem virtual, certíssimo. Só existe essa formação de imagem para espelho convexo. Quando um objeto é colocado diante de um espelho côncavo, a uma distância maior do que o seu centro de curvatura, a imagem formada é real, invertida e reduzida. Certíssimo de novo. Exatamente. Agora, a quarta afirmação. Quando algum objeto é posicionado à frente de um espelho côncavo, exatamente em seu foco, os raios de luz refletidos pelo espelho não se cruzam. Exatamente. Talvez eles se cruzem lá no infinito, né? Mas, para nós aqui, a gente afirma que eles não se cruzam, certo? Então, todas as afirmações estão corretas. Ok? Beleza.